Além da Finlândia, que divulgou a sua intenção oficial de ingressar na OTAN, falta aprovação do parlamento, mas é praticamente certo, a Suécia também indicou pela manhã do dia de hoje que há essa tendência da iniciação conjunta dos dois países nessa organização política, rompendo uma histórica tradição de neutralidade. Além da Rússia ter anunciado que possivelmente vão acontecer retaliações, inclusive militares, o ingresso pode não ser tão simples assim, como esses dois países escandinavos nórdicos pensavam. Turquia, Hungria e também a Croácia podem boicotar esse acordo. O Zelensky pediu mais uma vez uma reunião com Putin presencial, enquanto Putin negociou hoje com Olaf Scholz, o grande primeiro-ministro da Alemanha, numa conversa de mais de 75 minutos, a paz na Ucrânia. A Ossétia do Sul, uma região extremamente complicada ali na Geórgia, que é mais ou menos parecido com o que ocorreu na Ucrânia, só que lá em 2008, vai fazer um plebiscito, vai fazer uma consulta popular e muito possivelmente vai se anexar ao território da Rússia. Será que isso pode acontecer também em Donbass? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? E claro, pessoal, se você quiser curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando ou interessado, ou até mesmo, enfim, concurseiro, link na descrição. É baratinho, galera, sensacional, vocês não vão se arrepender, tá? Contato comigo direto com o professor, aulas semanais ali sendo postadas e atualizadas. Acho que vai ser sensacional para você, tá bom? E claro, se quiser contribuir para o canal sendo membro, é só ir aqui na descrição, apertar Seja Membro e contribua quanto você quiser. Se não, só seu like e engajamento, sensacional. Tamo junto? Então bora lá, galera. Bom, seguinte. Além da Finlândia, que eu tinha anunciado para vocês ontem, a Suécia, hoje pela manhã, também anunciou de maneira formal. Claro, ainda falta o parlamento autorizar, mas o parlamento está muito coadunado com o poder executivo, então muito possivelmente ele vai sim autorizar a entrada desses dois países, o ingresso conjunto na OTAN. Esse processo ele costuma demorar meses para acontecer, e até por isso, para não ficar nesse meio termo, eu vou ingressar na OTAN, mas não estou protegido, o Reino Unido do Boris Johnson, ele anunciou um acordo de uma defesa militar. Ou seja, enquanto Finlândia e Suécia estiverem ingressando na OTAN, o Reino Unido promete proteger os dois países. Lembrando que o Reino Unido faz parte da aliança AUKUS, que tem o objetivo de frear a China, mas mesmo assim é uma aliança militar com os Estados Unidos e com a Austrália. O Reino Unido é um membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU e o Reino Unido faz parte da OTAN. Ou seja, vai ser um conflito indireto com a própria OTAN, né? Caso aconteça algum tipo de intervenção. A Finlândia, ela está apostando muito que a Rússia não vai comprar essa batalha. E eu desconfio, galera, que realmente a Rússia não vá, né? Por quê? A Rússia, ela já vem gastando muito com frente militar e tal, numa guerra indireta com a OTAN na Ucrânia. A gente percebe que não está sendo simples o avanço. Altos gastos, sanções, punições, etc. Mais uma frente de batalha, com 1.300 quilômetros de fronteira, que era a região ali marítima muito próxima, pode vir ajuda de uma série de países diferentes. A Finlândia, junto com a Suécia, tem uma capacidade bélica bastante importante e, claro, conta com a defesa do Reino Unido. Não sei se a Rússia vai querer entrar numa frente de batalha. Então a Rússia ela poderia tentar punir a Finlândia e a Suécia de outras maneiras. Por exemplo, a partir de exercícios militares, ameaçando a Finlândia e a Suécia. Exercício militar na Rússia seria somente uma ameaça. Não acho que isso vai frear o avanço, por exemplo, da Finlândia e da Suécia na OTAN. A Rússia poderia adotar sanções econômicas, punições. São países, por exemplo, que dependem muito dos combustíveis fósseis. A Finlândia tinha anunciado ontem que a Rússia ia frear o fornecimento de gás e de petróleo para o país, principalmente gás. Só que hoje o Peskov, que é o cara da comunicação na Rússia, ele alegou que é uma fake news, que a Gazprom, que é a estatal russa mais importante, continuou fornecendo e continuará fornecendo gás natural mesmo para esses países, enquanto a Rússia achar conveniente. O único empecilho que pode fazer com que os países não aceitem que a Rússia não venda mais esse gás natural está relacionado ao recebimento do pagamento em rublos, que foi uma das condições do Putin. Então, se a Finlândia de fato não pagar em rublos, pode ser que haja esse tipo de sanções, né? Mas assim, a Finlândia está contando muito que a Rússia não vai partir para cima de fato, até pelas possíveis retaliações e pelos custos envolvidos. Só que mesmo assim, há um perigo muito grande da Finlândia e da Suécia não ingressarem. Não por conta da Rússia de fato, pelo medo da Rússia, mas sim por retaliações e por oposições que existem dentro da própria OTAN. Para ter o ingresso na OTAN,
você precisa ter a aprovação de todos os parlamentos, os 30 parlamentos nacionais. Não é o poder executivo, é o poder legislativo que vota e tem a questão da aprovação. Só que dentro desse contexto, tem 3 países que oferecem resistência. A Croácia, que eu citei para vocês ontem. A Croácia é um país que alega que a OTAN e a própria União Europeia não liga muito para opressões que croatas sofrem na Sérvia, na Bósnia, na Eslovênia. Aquela região é um conflito gigantesco desde a separação da Iugoslávia. Então, como a Croácia, olha, vocês não ligam aqui para o que os croatas sofrem. Por que eu vou fazer com que Finlândia e Suécia ingressem no bloco? Ah, lembrando também que a Rússia, qualquer país que esteja em conflito, que esteja em guerra, não pode ingressar na OTAN. Então, imagina, começou o processo, a Rússia invade, começou uma guerra, fica suspensa a entrada. Será que a Rússia vai usar essa artimanha? Eu duvido muito pelas questões financeiras, como eu falei para vocês, tá? Mas, voltando. Então, a Croácia tem essa certa resistência. A Hungria, Viktor Orbán. O Viktor Orbán, ele faz um jogo ali meio duplo. O Viktor Orbán é um aliado, sim, do Putin, isso é fato, e inclusive está boicotando sanções econômicas e tal. A Hungria, ela pode não aprovar a entrada de Finlândia e Suécia, alegando que isso colocaria em risco o bloco, porque da mesma maneira que a Rússia vai se sentir ameaçada, a OTAN também se sente ameaçada. Eu duvido que os Estados Unidos, tal, ou a OTAN, grande parte pelo menos dos países, queira que comece uma guerra, né? A OTAN está lá, teoricamente, para não ser utilizada. Pelo menos essa é a ideia inicial. Então a Hungria, pela proximidade do Viktor Orbán com a Rússia, também duvida que vai fazer alguma coisa. Mas hoje, a Turquia, ela bateu de maneira mais forte. O Erdogan falou que, primeiro, a gente tem que lembrar que a Turquia é outro país que faz aquele jogo dúbio, né? A Turquia é um país bicontinental, quis já ingressar para a União Europeia, nunca foi aceito, hoje em dia não tem mais tantas intenções. É um membro da OTAN, está uma parte na Ásia, uma parte na Europa, e a Turquia, ela tentou ser um país neutro desde o início dos conflitos. Inclusive, as principais negociações entre Ucrânia e Rússia, nunca entre os chefes de estados, mas entre representantes da Rússia e representantes da Ucrânia, sempre aconteceram na Turquia, inclusive com a presença do Erdogan. Então, a Turquia autorizando a entrada da Suécia e da Finlândia vai muito contrário ao que a Rússia quer. É claramente a Turquia tomando uma posição que eu não acho que é o que o Erdogan queira fazer no momento. E outra coisa que o Erdogan alegou é que esses países nórdicos, tanto Suécia como Finlândia, eles abrigam membros de células terror, não posso falar no YouTube, terroristas. Professor, como assim? A gente sabe que no Oriente Médio, principalmente na Turquia, existe um grupo chamado de curdos. O povo curdo. Eles são conhecidos como a maior minoria do mundo. Eles vivem no território na Turquia, na Armênia, no Irã, no Iraque, na Síria, né? Enfim. E grande parte dos curdos, eles querem formar o Kurdistão. Só que na área da Turquia, onde seria parte do Kurdistão, é onde está a nascente do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Água é uma coisa muito estratégica para o Oriente Médio. Eu duvido que a Turquia cederia uma parte do seu território, ainda mais na nascente do Tigre e do Eufrates, para o povo curdo. Só que existem alguns grupos locais, principalmente um grupo chamado de PKK, conhecido como Partido Trabalhista do Kurdistão, que é como se fosse uma espécie de governança local dos curdos. E os turcos consideram que o PKK é um grupo terrorista, né? E existem lideranças que estão na Suécia e na Finlândia. Então a Turquia fala, como que eu posso autorizar a entrada desses caras se esses caras têm células terroristas? Não posso. Outra questão, existe um clérigo, um cara super importante chamado de Fethullah Gulen, que ele pertence a uma espécie de liderança também da Turquia, que supostamente, segundo Erdogan, em 2016, ele tentou um golpe contra Erdogan. E existem alguns apoiadores, segundo a Turquia, que estão sendo abrigados na Suécia e na Finlândia. E a Turquia não pode coadunar com esse tipo de situação. Então, para aceitar, a Turquia exige que Finlândia e Suécia extraditem lideranças do PKK e também seguidores do clérigo. Professor, isso vai acontecer? Não sabemos. Talvez seja só um miguezinho, uma desculpinha para a Turquia falar que é contra a entrada da Suécia e da OTAN e não desagradar os russos. Teremos uma reunião amanhã em Berlim, na Alemanha, para tentar negociar essa situação. Lideranças dos países nórdicos e lideranças da Turquia vão querer entender a situação que está acontecendo para que a Turquia, de fato, apoie a entrada da Suécia e da Finlândia no bloco. Será que vai acontecer? Sei não, hein, pessoal. A Turquia, para mim, está dando um miguezinho para não se comprometer muito com a Rússia. Outra questão importante também. A Geórgia, um país que em 2008 começou a querer ingressar na OTAN e se aproximar dos países ocidentais, a Rússia apoiou o separatismo da Abcásia e da Ossétia do Sul. Isso fez com que a Geórgia estivesse em guerra, claro, em conflito, e isso não autorizar a entrada da Geórgia na OTAN. Não está, então, nessa organização militar.
Hoje, a Ossétia do Sul anunciou que em julho vai fazer uma consulta popular para que não seja mais um território independente frente à Geórgia, mas sim que a Ossétia do Sul se reanexe ao território da Rússia. Isso lembra muito o que aconteceu, por exemplo, na Crimeia. A Rússia alegou à época, a Ossétia do Sul é a maioria russa, precisa de proteção, a Geórgia está atacando, a Geórgia está sendo influenciada pelos americanos, e de fato estava, tá? Mas financiamento americano e tal. É um papo muito parecido com o que aconteceu na Crimeia, por exemplo, e o que aconteceu em Donbass. Os russos de Donbass estão correndo perigo, a Crimeia está correndo perigo, precisa interferir e garantir a soberania. Será que a Crimeia já foi reanexada, claro. Será que Donbass também vai partir para esse propósito? Lugansk e Donetsk vão entrar para o território ucraniano? Inicialmente, pelo menos, a ideia da Rússia era dar autonomia para essas áreas. O serviço de inteligência americano garante que não é mais o objetivo da Rússia. A Rússia quer fazer com que todo o sul da Ucrânia, passando por Donbass, Mariupol, Crimeia, Odessa e chegando até a região separatista da Moldávia, tudo aquilo vai ser território russo, para os russos terem um amplo acesso ao Mar Negro. Será que essa é a intenção da Rússia mesmo? É esperar para ver. Zelensky hoje garantiu que quer fazer um encontro com Putin sem intermediários. Zelensky e Putin ali frente a frente para tentar garantir a paz no território. Ele falou isso, galera, convenhamos, o Zelensky está sendo um ótimo ator, né, um ator político também, para angariar a OTAN, para angariar a opinião pública. Está falando, eu quero fazer a paz com o Putin. O Putin não quer se reunir comigo. Hoje o Olaf Scholz, por exemplo, ele anunciou que ele fez um telefonema com Putin, um telefonema de 75 minutos, 1h15, falando bastante coisa, né? Que ele tentou mediar a paz, tentou fazer uma situação. Olaf Scholz, segundo a Alemanha, não passou pano, falou que o Putin é sim culpado pela situação e que para iniciar algum tipo de processo de paz, ele precisa pelo menos começar um cessar-fogo, parar de atacar os ucranianos e seria algum tipo de medida de negociação. Só que o Putin respondeu ao Olaf Scholz e acho que responde também às questões do Zelensky. O Putin fala que o Zelensky, nesse momento, não quer a paz. Por quê? A todo momento fica fazendo provocações, segundo o Putin, tá? Provocações da OTAN, aparece, por exemplo, no G7 criticando a Rússia, aparece, por exemplo, pedindo ajudas militares, 33 bilhões, não sei quantos milhões, bilhões da União Europeia em armamentos. Então isso não é a postura de quem estaria, segundo o Putin, querendo a paz. O Zelensky alega que é só para autoproteção, só para autodefesa. O Putin alega que no início, por exemplo, dos conflitos, a Ucrânia aceitava reconhecer Donbass como território independente, fazer um plebiscito na Crimeia e adotar uma postura de neutralidade frente à OTAN. Aparentemente, essa não é mais a postura do Zelensky, que aparentemente quer sim o ingresso da Ucrânia na União Europeia, muito possivelmente a participação na OTAN, e não concorda que a Crimeia seja da Rússia e que a região de Donbass seja uma região independente. Ou seja, sem essas condições pré-estabelecidas, não há acordo. Eu diria para vocês que o telefonema ele foi muito mal sucedido, porque, enfim, né, as discussões elas continuaram a mesma, mas não chegou em lugar nenhum. Beleza, pessoal? Deu para entender o contexto aí de hoje? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.